pessoal, meu nome é Peter. Eu sou responsável pelos treinamentos técnicos de transmissões da ZF do Brasil. Vamos abordar agora o tema das transmissões automatizadas. Temos uma gama muito grande de transmissões, desde pequenas para vans ou veículos comerciais leves, até guindastes bem pesados que precisam mover 200 ou 300 toneladas. Importante é focar o seguinte: caixa automatizada não é caixa automática. Há muita gente que confunde isso. Foi um dos motivos a gente começar a debater esses temas aqui. Uma caixa automatizada não é nada mais do que aquela mesma caixa que vocês viram na parte de transmissões mecânicas, só que com algumas coisas eletrônicas a mais. Então, a maneira de repará-las é da mesma forma que uma caixa mecânica. Só que ela é inteligente, ela recebeu uma unidade eletrônica para fazer a função do motorista. Então pode existir unidades eletrohidráulicas, eletropneumáticas ou eletroeletrônicas, dependendo do tipo de caixa, da maneira como os engenheiros optaram por configurar essa transmissão, para ser mais leve, mais pesada, e o tipo de aplicação. Então vocês podem ver pelo slide aí que a primeira transmissão é uma transmissão para caminhão, é a mais comum que tem hoje no mercado. Nos caminhões pesados hoje, ao invés de transmissões de 16 marchas com uma alavanca complicada, cheio de botões, simplesmente o motorista tem um pedal de acelerador e um pedal de freio. Em alguns casos, nem joystick tem. O joystick é um auxílio que depois eu vou explicar para frente que pode ser usado, mas não o tempo todo. Vamos ver algumas aplicações. Essa transmissão aqui é típica para caminhão. Ela tem 3 eixos. Esses 3 eixos permitem passar mais torque com uma transmissão mais leve. O resto, a ideia de ter um grupo multiplicador e um grupo redutor é a mesma que em caixas mecânicas. Só que o motorista não sabe disso, porque ele não vê isso, ele não muda isso. Quem faz isso é a eletrônica, que no caso de uma transmissão como esta, está embutida aqui nesse módulo. Aqui. Ela é aplicada também em ônibus rodoviários, porque ela tem a vantagem de ter muitas marchas, ao contrário de uma caixa automática, e a possibilidade de mudanças automáticas ou menos esforço do motorista. E além disso, existem aplicações especiais, como para guindastes, ou gruas, como muita gente chama eles. São veículos extremamente pesados e que, além de facilitar o uso com uma caixa automatizada, eles ainda têm um freio auxiliar, que temos aqui atrás, que é outro componente da ZF, que é o retardador. Nesse caso é um intarder. Esse tema de intarder, se houver interesse, nós vamos fazer um novo vídeo, porque ele é um tema bastante extenso. Além das caixas pesadas automatizadas, nós temos também médias, para veículos menores, como vocês podem ver nas fotos aqui. Faz a mesma coisa que a pesada, só que vocês veem que a maneira como é montado é um pouquinho diferente. Esse já é um sistema eletrohidráulico. Esse sistema eletrohidráulico, em cima de uma transmissão totalmente mecânica, ele faz o quê? Ele engata, seleciona, abre a embreagem, fecha a embreagem. Tudo com essa unidade hidráulica. Agora vamos entender melhor o porquê do uso de caixas automatizadas. Por que isso é tão melhor? Porque há uma série de motoristas espalhados no mundo, que alguns dirigem muito bem e outros nem tanto. Então foi feito um gráfico para explicar melhor como é o comportamento dos motoristas em geral e como uma transmissão automatizada ajuda a melhorar tanto a durabilidade da transmissão como o consumo.
Temos uma curva aí, onde a gente vê muitos litros por quilômetro. Então, para a direita, seriam os motoristas piores, que gastam muitos litros por quilômetro. E à esquerda, seriam motoristas bons. Então, a maioria fica numa média. Essa média, colocada em um gráfico, fica dessa maneira. Essa é a curva dos motoristas em relação ao consumo. Essa parcela churada seria a parte dos motoristas piores, que mudam a marcha no momento errado, que aceleram demais, que puxam demais a marcha para cima e acabam tendo um consumo alto demais. A tendência da caixa automatizada é levar essa curva para o lado esquerdo. Ou seja, dessa forma. Então, aquela curva anterior, ela se moveu para a esquerda. Comparando com a anterior, nós temos uma parte que seriam os motoristas de performance ruim. Então, o que acontece no geral? Explicando em miúdos. Utilizando uma transmissão automatizada, o motorista não tem tanta influência para fazer engates ruins, não tem tanta influência para acelerar como ele quer, porque a eletrônica está tomando conta das mudanças de marcha. Ela reconhece a topografia, ela reconhece o peso, reconhece curva, e lê o que ele faz no acelerador, e de acordo com isso vai jogando as marchas. Então, é óbvio que sempre vai existir um motorista melhor do que o sistema eletrônico, porque o motorista tem olhos para ver se lá na frente há um obstáculo, há uma retenção de veículos, há uma ponte de caída, e ele pode antever o que vai acontecer melhor do que a eletrônica. Então, o sistema não vai ser melhor que o melhor motorista. Mas, se uma frota inteira utilizar caixas automáticas hoje em dia, ele ganha nesses 5% na frota dele em consumo. Porque automaticamente a curva que antes era aqui está sendo empurrada para cá. Esse é o conceito básico para todas as caixas automatizadas. Mas então vocês vão dizer, os motoristas eles não têm influência sobre nada? Tem. Nós vamos ver em seguida que há muitos pontos onde o motorista pode interagir com a dirigibilidade do veículo. O dia a dia do condutor, como ele é, numa caixa mecânica. O motorista, ele tem que ficar de olho no trânsito, porque senão ele pode entrar num acidente, ele tem que parar antes, ou ele pode andar livre, então ele tem que ficar sempre de olho no trânsito. Certo? Mas ele tem que também olhar no velocímetro, para não passar a velocidade limite. Além disso, ele tem que olhar contagiros, porque ele tem uma alavanca manual, uma caixa manual. E para mudar a marcha, ele tem que ficar de olho no contagiros. O ideal é ele dirigir com as duas mãos no volante. Mas ele precisa de mais uma mão para mudar as marchas. E os pés? Bom, ele tem que acelerar, ele tem que frear e tem que apertar a embreagem. Mais uma vez, ele tem que usar as duas pernas para fazer 3 funções. Então, teoricamente, ele teria que ter 3 mãos, 3 olhos e 3 pés. Se a gente passa tudo isso para uma caixa automatizada, eu já vou eliminar um pedal. Já fica mais confortável para ele. Além do problema que ele tem na perna, que de sempre o dia inteiro ficar pisando na embreagem, o que causa muito problema de lesão repetitiva, LER. Ele já não precisa ficar de olho no contagiros, porque a eletrônica está de olho no contagiro e vai mudar a marcha para ele. Ele pode seguramente dirigir com as mãos no volante, porque ele não tem mais alavanca de câmbio. Então, só essas vantagens já são um motivo para trocar.
O que vemos aqui são as opções que a caixa automatizada oferece. Eu tenho um joystick para que o motorista possa intervir em alguns momentos. Eu tenho um indicador que hoje em dia já está incorporado no LCD do veículo, no painel dele. E eu tenho apenas uma seletora rotativa para optar se eu vou para frente, para trás ou vou ficar em neutro. Então essas coisas ele tem, só que ele não precisa usar o tempo todo. Ele não precisa ficar olhando que marcha está, ele não precisa ficar mudando de marcha o tempo todo. Ele só tem que na saída optar se ele vai para frente ou para trás, que seria a seletora rotativa. Então, sem o pedal de embreagem, né, a troca de marchas é realizada através da eletrônica. Aqui está escrito modo automático e modo manual. Eu tenho essa opção. Já vou explicar como isso funciona. A embreagem é gerenciada eletronicamente. O motorista não tem nada a ver com ela. Então temos um motorista menos desgastado. E também temos um componente menos desgastado, porque ele fecha sempre no momento correto. Então a durabilidade chega a ser 5 vezes maior do que em veículos com caixas mecânicas. O que mais temos? Outras características, né? Além do acionamento automático da embreagem, temos engates automáticos, ou seria duas coisas que favorecem o motorista. Ele sempre pode dirigir com as duas mãos no volante, mais segurança. O motor trabalha num regime verde ou econômico, o que reduz os custos e também economiza combustível. Mais vantagens. Um carro desse pode ser operado em manual e automático. A transmissão, na verdade, é 100% mecânica, não é uma caixa automática. Por baixo é uma transmissão simples de reparar, que tem apenas um módulo que faz as vezes do motorista. E com mais eficiência, na maioria das vezes. Aqui vemos uma opção que o motorista tem. Normalmente ele tem, em primeiro plano, uma seletora rotativa, porque quando ele sai com o veículo, ele tem que sair do neutro e vai optar se ele vai para trás ou ele vai para frente. A partir daqui, a eletrônica assume o comando. Mas como eu faço se eu quiser descarregar a minha carga? Tem uma carreta e preciso descarregar. Fica difícil sem mover a embreagem, sem controlar a embreagem. Aí existe a opção manobra. Essa opção manobra é especialmente programada para essa situação, para a embreagem não fechar. Ela apenas mover o veículo deslizando, como o motorista faria se ele estivesse fazendo isso com o pedal de embreagem. Então está tudo programado. A alavanca aqui, se ele quiser usar, ele pode mudar de manual para automático. Mas é só em certas situações. Se ele quiser segurar uma marcha numa subida, porque a eletrônica sempre vai optar pela mudança de marcha mais econômica, ele pode usar essa opção para segurar a marcha por mais tempo, antes que a eletrônica mude. Ele vai ver o que acontece no display do veículo e pronto. O resto ele faz sozinho. Se ele quiser adiantar uma marcha ou reduzir uma marcha antes que a eletrônica o faça, ele pode usar a alavanca, esse joystick, para frente ou para trás. Isso é uma opção de alavancas, existem dezenas por aí. Foi só uma mais ou menos completa que eu selecionei para vocês terem uma ideia. Veículos de passeio têm as mesmas opções. Aqui uma outra maneira de visualizar. Então temos uma pequena alavanca, é uma outra seletora essa, também com uma pequena chave seletora entre drive, neutro e ré. Também a alavanca com a opção de troca de marchas para frente e para trás. E manual automático para o lado. Como dirigir com uma caixa automatizada? Muito mais fácil do que com uma transmissão mecânica. As dicas são: usar o modo manual apenas em situações especiais. Numa ultrapassagem, por exemplo, meu veículo está muito pesado, eu estou numa subida e eu
Não quero que a eletrônica passe para frente a marcha, porque eu quero ter mais torque, manter mais rotação alta. Por mais que isso consuma mais combustível, eu vou para o modo manual por um período curto e retorno ao modo automático depois. Dirigir sempre com a visão antecipada, olhar para frente. Isso serve também para os outros casos, né? Isso economiza combustível e gera mais segurança. Parar com freio de mão, porque isso é um ponto diferente de uma caixa mecânica. Quando eu paro com uma caixa mecânica, eu posso engatar a marcha, desligar o motor, que além do freio, ela é segura pela marcha. Numa caixa automatizada, isso não funciona, porque quando eu desligo o motor, ela vai para neutro automaticamente. Então eu tenho que realmente puxar o meu freio de serviço. Quando eu paro por um período mais longo, com o motor ligado, é bom colocar em neutro. Porque imagina se você estivesse com um veículo com a caixa mecânica com pedal de embreagem. Se você tivesse engatado, você teria que ficar com o pé o tempo todo na embreagem. Você não ia fazer isso. Uma hora ia cansar, ia passar para neutro e tirar o pé. É exatamente o que você deveria fazer numa caixa automatizada. Passar a seletora para neutro, que assim você evita de dar um esforço desnecessário em cima do rolamento da embreagem. Quando muda de modo de operação, de drive para ré, pare primeiro. Porque a eletrônica, ela fica monitorando o que está acontecendo. Então, se eu estou rolando para frente e jogo a seletora para neutro e ré, ela vai achar que pode haver um erro, porque ele está rolando para frente e está engatado a marcha ré. Então, pare o veículo e mude de modo, tanto de ré para frente como da frente para ré. São apenas algumas dicas que são diferentes de caixas mecânicas. Mas, no geral, traz muito mais vantagens do que uma caixa mecânica. É a tendência mundial. E temos o módulo gerenciador de tudo, que é montado sobre a caixa. Ele troca as marchas na hora exata. Ela é a prova de erros. Garante um consumo de combustível menor. A troca de marchas sem trancos é igual a uma caixa automática, porque quem modula é a embreagem, que não é o motorista que modula. E assim, uma maior durabilidade do trem de força. Para todos os componentes, freios, embreagem e outros componentes mais. Mais segurança para o motorista, que não precisa trocar de marcha, não precisa ficar controlando a rotação para fazer a mudança de marcha. A atenção fica voltada para o trânsito e as mãos ficam sempre no volante. Bom, pessoal, é isso que tínhamos sobre as caixas automatizadas. Qualquer dúvida ou informação adicional, vocês podem acessar em um dos links que estão na parte inferior do site.